Olá, bem-vindos a mais um Gestão e Saúde Podcast. Meu nome é João Vilela, sou médico, cirurgião, empreendedor e trago aqui um grande convidado, Dr. Alberto Gonçalves, que é advogado, especialista em direito empresarial e especialista em técnicas de negociação pela Harvard. Ele é o presidente da Comissão de Direito Empresarial da 28ª Subestação da OAB de Santa Catarina, autor de livros de telemedicina, compliance jurídico, a prova do assédio moral no processo do trabalho e visões jurídicas, diálogos contemporâneos com atuação e impacto jurídico na prática médica contemporânea, relações de trabalho médico, prevenção de conflitos judiciais na área da saúde. Ele também é advogado do Sindicato Médico de Santa Catarina. Alberto, bem-vindo. Obrigado, João. É uma oportunidade aqui ímpar, né? Estar conversando sobre um tema que é tão caro, né? É um tema saúde, a judicialização na saúde é um tema muito em voga hoje, né? Todas as rodas de conversa a gente trata da judicialização na saúde, né? Se trata da saúde em si. Como é que você está? Você está bem? Né? Já começa a primeira pergunta se a pessoa está bem, né? Não, estou com um pouquinho de dor de cabeça. Então a saúde ela já vem Em todo em contexto. todo o contexto da nossa sociedade, da nossa conversa. Mas, Alberto, o que é direito médico, direito da saúde? Se tu puder dar um contexto pra gente. Então, João, assim, ó, toda a gente estava acostumado antigamente, né? A gente tinha as matérias. Você é advogado especialista em quê? Direito civil, sucessões, penal, criminal, execução. Eu sou especialista em direito administrativo. Eram as matérias que o advogado tinha na faculdade de direito. E de um tempo para cá, a advocacia foi se especializando, o direito foi se especializando e aí fomos da matéria da faculdade, a gente foi para o setor econômico da sociedade. Então a gente hoje tem o direito do petróleo, a gente tem o direito educacional e a gente tem direito civil e direito da saúde, direito médico, né? Que é uma área do direito que se estuda toda a relação da saúde, não só o erro médico, né? Mas sim toda a relação da saúde que a gente tem como um todo, né? Toda a relação ah, médico-paciente, médico-clínica, médico plano de saúde, médico SUS, SUS plano de saúde, cidadão SUS, cidadão governo, cidadão administração. Então, tudo isso envolve direito médico. Né? Não é mais aquela situação que a gente tem, o direito médico é só o erro médico, é só como é que o médico trata o paciente, só como o paciente é tratado. Então, é uma coisa muito abrangente, é uma área da ciência do direito que é muito grande e excessivamente regulada. Eu vou dizer uma coisa, quando a gente fala judicialização da medicina, normalmente vem à cabeça realmente o processo médico, processo contra o médico. Que eu acho que as pessoas se esquecem do sistema, né? Então eh, quando a gente comenta que a judicialização na saúde ela torna o sistema caro, é porque eu tenho o processo do paciente contra o seguro-saúde, contra o plano de saúde, eu tenho o processo do paciente contra o Sistema Único de Saúde, e eu tenho o processo de profissionais contra o mesmo sistema, porque isso é um ecossistema de empresas e pessoas que se interligam. Se tu puder contextualizar essa situação para a gente, para mostrar a abrangência que esse tema tem. Sim, é um tema bem abrangente e como eu comentei contigo, assim, assim, João, é muito regulado. É um sistema que, assim, só para o básico, o médico ele tem uma regra para poder divulgar o seu nome. Começa por aí, né? Para ele dizer que é especialista, ele tem que ter um diploma. Se ele não tem esse diploma, não é especialista. Então é um sistema, é uma área extremamente regulada e qualquer problema, né, que a gente diz assim, o que é judicialização na saúde? A judicialização, ela é toda a pretensão, toda a vontade que é resistida. Então, se tu tens uma vontade de ter um tratamento e não tens esse tratamento, tu procura quem? O judiciário. Né? Então, toda, toda vontade, inclusive a do médico em receber do plano de saúde, que tem uma conta glosada,
né? Um procedimento glosado pelo plano de saúde, vai judicializar. Será que esse sistema não ficou um pouco ingrato? O sistema de saúde como um todo, no seguinte sentido: a gente percebe que o usuário, o paciente, o cliente, ele paga caro pelo seguro de saúde, pelo plano de saúde. Em contrapartida, o profissional de saúde se queixa que ele é mal remunerado pelo plano, e eu percebo que as pessoas, de modo geral, não entendem onde está indo esse recurso. Talvez as pessoas não pararam para pensar e raciocinar que tem muita coisa no meio do caminho. Eu tenho tratamentos muito caros, medicações muito caras, eu tenho OPME, que é órtese, prótese, materiais especiais, que são muito caros, que estão envolvidos no tratamento de saúde, e isso acaba minando esse recurso e muitas vezes deixa as duas pontas descontente. Tanto a pessoa que deve ser assistida pelo plano de saúde, quanto ao profissional que ali trabalha. Então, e a judicialização ela perpassa por cada um desses itens. A gente consegue quase fazer uma analogia que, a depender do que a pessoa contratualizou com o plano e da enfermidade que ela tenha, ela quase contratou um carro popular e na hora do tratamento ela precisa de um carro de luxo e essa conta não se conversa e muitas vezes existe uma resistência por parte do plano de saúde, exatamente pela conta monetária, financeira não se conversar. Isso é uma das grandes causas de judicialização, né? É, a gente tem uma, uma decisão recente, nem tão recente assim, do Supremo Tribunal Federal, até do SUS, né? O SUS, ele é tudo para todo mundo ou é tudo que tem no SUS para todo mundo? E aí a gente vem com as tecnologias novas, né? Muito, por exemplo, o que o SUS tem lá na lista dele, geralmente é algo mais desatualizado, né? Porque a medicina e tecnologia eles andam juntos, então o que a gente usava 10 anos atrás já não é mais o melhor equipamento, né? Ou o melhor tratamento que se tem hoje. E o que se tem hoje é muito caro, mas o que o SUS paga é o mais baratinho, que dura 2, 3 anos. Mas o paciente não quer esse. Ele quer a preservação da sua integridade física e quer. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai buscar o SUS e diz, não, mas o SUS só paga o baratinho. Eu disse, não, mas eu quero melhor, porque é tudo para todo mundo. Então, se é tudo para todo mundo, então eu quero o melhor. E aí ele vai buscar o judiciário, aí essa situação já vai virar um processo, uma capinha, Porque isso entra em discussão, né? entra em discussão. Aí o Estado vai se defender, e o Estado vai se defender, não, mas olha só, é isso que eu tenho. Né? Isso demora, o paciente não tem o procedimento dele, o Estado não fornece, e aí vai depender do juiz, e isso aí entra para o Estado vai ter que pagar, vai ter que comprar, vai ter que achar um fornecedor. E, enfim, por isso que a saúde muitas vezes é demorada, cara. Mas isso vem um pouquinho antes ainda no meu ponto de vista, que é um pouquinho da falta de investimento em pesquisa, né? Por que que é caro no Brasil? Porque não se tem pesquisas, não se tem... Tu traz a tecnologia de fora. Mas, É, cara, como uma contribuição até com a tua fala, que é muito interessante, mas eu vou dar um ponto de vista que quando a gente para entender sistema, as pessoas têm uma resposta de bate-pronto, né? Será que vale eu pagar 3 vezes mais por um quimioterápico que torna a sobrevida, a pessoa viver 3 meses a mais? Pô, mas eu vou pagar 3 vezes mais o valor X, 3x, para a pessoa viver só 3 meses mais? Óbvio que isso não vale a pena. uhum, E aí, quando você individualiza isso, e por isso que a saúde ela é tão delicada, quando você individualiza isso, 3 meses pode ser um pai vendo um filho nascer, pode ser um pai levando a filha para o altar, pode ser uma mãe vendo o filho se formar na faculdade. Então, quando a gente traz isso individualizando e vendo a vida das pessoas, 3 meses pode fazer muito sentido. Então, o que a gente conversa aqui não é matemática pura. 2 mais 2 nem sempre vão ser 4. jamais. E a gente tem que ponderar muita coisa. Tanto a medicina, a saúde, quanto o direito,
elas não são ciências exatas. Então, quando a gente escuta as coisas e a pessoa pensa em termos populacionais, a resposta ela é mais fácil. Quando você individualiza e tu vai escutar a história do Pedro, do João, da Maria, a coisa ela não fica tão clara, porque tu começa a ponderar situações e vivência das pessoas. Então, colocar tudo isso na balança e tomar um processo decisório, ele é muito difícil. No final do dia, a gente ainda não tomou essa decisão, né? Se Uhum. todos têm direito a tudo, ou se todos têm direito a tudo que está num rol pré-determinado, ou pelo Sistema Único de Saúde, ou por um convênio de saúde. E essa discussão ela perpassa e ela se arrasta ao longo dos anos. E eu não sei se tem algo que demonstre um caminho que está sendo tomado em relação a isso, Alberto. É uma situação bem delicada, né? A gente daria o próprio, muitas vezes assim, a gente doaria, né, se fosse possível, até o tempo da nossa vida para ter mais 10 minutos, 5 minutos com uma outra pessoa, né? Mas isso aí a gente teria que passar por uma reestruturação total do Estado. Que o Estado ele tem uma inflexibilidade absurda. Ele tem aquela máxima, né, que é o princípio da legalidade, ele só pode fazer aquilo que está escrito na lei. Então ele só pode fornecer aquilo que está escrito na resolução. O plano de saúde é a mesma coisa. Muitos deles são cooperativas médicas, então ele tem que prestar contas. Não, mas por que pagou aquele outro lá? Por que pagou mais caro, não pagou o que está lá? Aí um cooperado vai dizer, não, mas por que para ele pagou e para o outro não pagou? Né? Então, a vinculação à norma, ela é muito forte. Né? Então, a gente tem uma cultura, é cultural nosso, o processo. E se não tiver escrito, não existe. Né? Não está escrito, não existe. Não pode dar, a administração pública não pode dar, o plano de saúde não pode fornecer. E isso tudo vira processo. Vira processo. Não tem jeito. Então teria que se ter uma evolução espiritual, a gente brinca, né? Da sociedade para que isso acontecesse com mais flexibilidade. Mas não tem como. Porque o gestor público ele acaba sendo fiscalizado pela própria população, muitas vezes pela Câmara de Vereadores, pelo Tribunal de Contas. Então, tudo tem que estar justificado. Tudo tem que estar... Não, eu forneci o mais caro porque o próprio Estado mandou, o juiz mandou. Uhum. Né? Então, não pode, não dá. Então, teria que se reestruturar para que essa situação todo esse engessamento pudesse ter um pouco mais de flexibilidade. Entendo. E isso não há. No direito administrativo, a gente não visualiza algo de tanta flexibilidade a esse ponto. E Alberto, me diz, a gente está numa nova realidade médica, uma nova realidade da saúde. Além da medicina, o que a gente pode falar sobre empreendedorismo, gestão de risco e como essa questão de ser empreendedor dentro da saúde ele se conecta tanto com a questão jurídica? Pô, isso é conexão total, né, João? Você vai montar um negócio, ele vai estar alicerçado em cima de alguma coisa. Sobretudo, algo na área da medicina. Se você for montar qualquer negócio, primeiro você vai precisar do quê? De um alvará de funcionamento, de um CNPJ, né? E isso tá na lei, não tem como. E você, a partir dali, né, do mais básico, você vai precisar estar em cima de uma legislação, tá dentro das regras do jogo. E daí para frente, muito mais. Você vai estar envolvido no empreendedorismo de qualquer área, sobretudo na saúde, vai estar envolvido em questões jurídicas. É a relação com o meu sócio, né? É a relação com o meu paciente, como é que eu vou fazer o meu prontuário. Ah, eu vou atender com telemedicina, não vou ter telemedicina? Quais são as regras que eu tenho que seguir
para estar dentro do jogo, para não causar um prejuízo depois. Então, a questão do jurídico no empreendedorismo médio, ela está estritamente ligada, né? Seja pelo fato de ser uma área extremamente regulada, seja pelo fato da própria governança do negócio. Né? Então, eu não posso ter um negócio desgovernado, então eu tenho que ter uma governança daquele negócio, sobretudo da saúde. Como é que eu vou me relacionar com meus sócios? Quais são as regras do jogo dentro da própria empresa, dentro de casa? Meu funcionário vai estar treinado a guardar sigilo dos dados, não vazar dados. Eu vou usar uma inteligência artificial. Ela tá chancelada pelo Conselho Federal de Medicina. Eu vou utilizar um sistema de telemedicina. Como é que vai ser a guarda dos dados? Como é que vai ser a guarda do prontuário? O sigilo das informações? Como é que eu vou preencher o prontuário? Tudo isso é jurídico. Tudo isso é jurídico. Alberto, sabe o que é interessante? Na minha trajetória, ela tá muito intrínseca com ser empreendedor, assim. Eu tinha 18 anos quando abri o primeiro CNPJ para organizar evento médico, né? Uhum. E eu acho que o espírito empreendedor, e foi uma coisa que veio naturalmente para mim, e muita gente fala sobre empreendedorismo hoje, cara, ele traz duas coisas consigo. Uma, o conhecimento ao redor disso, você não aprendeu na sua formação base, tá? Posso dizer isso tranquilamente, né? A faculdade de medicina não te ensina a empreender, não te ensina a fazer gestão e não te ensina a liderar. Ela te ensina parâmetros técnicos da assistência médica, no caso da medicina, e outras faculdades da saúde que o valham. Então, você pode ter certeza que na faculdade de odontologia o currículo básico é o mesmo, o entendimento do que o profissional precisa aprender para a assistência da sua área de atuação na saúde. Uhum. E quando a gente fala em empreendedorismo, que é um tema que ele está muito em voga hoje, as pessoas esquecem que tem risco, que é muito skin the game, que é pele em jogo mesmo, porque no final do dia Uhum. o dono do CNPJ ele coloca o CPF dele em risco, sim, porque se aquilo der certo, parabéns, se aquilo não der certo, tem todos os problemas que você tem que lidar. E para a gente fazer essa construção, a gente precisa de conhecimentos básicos, jurídicos, contábeis, legislação. Uhum. E por que que eu digo tudo isso, cara? Qual que é a melhor maneira de você abrir o seu primeiro CNPJ? Tem mais de um tipo de tributação. Qual a tributação ideal? Quais são os ganhos e acertos e erros e vantagens e desvantagens de cada escolha tributária, cada escolha contábil, cada escolha jurídica? Então, no final do dia, eu posso dizer que é praticamente indispensável o profissional da saúde que abraçar a ideia de empreender, de ter uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria contábil, porque a gente poderia passar dias e dias falando de itens que são indispensáveis ao empreendedorismo. E quando eu digo itens indispensáveis, eu não digo que o profissional de saúde precisa saber construir um DRE, por exemplo, né? Uhum. Falando de finanças dentro da clínica de alguém. Mas tem que saber que existe. Ele tem que saber que existe e uma interpretação mínima em relação a ele. Isso. Porque senão, acaba o julgamento basal sobre um dado que aquele teu CNPJ, que aquela tua clínica está gerando e está trazendo. Então, se preparar para isso tem que ter força de vontade, dedicação, porque do mesmo jeito que ele teve que aprender a fazer a assistência médica ou odontológica, ou qualquer das profissões da saúde, ele vai precisar ter um estudo básico até de compreensão para junto com a assessoria jurídica que ele contrata, ele conseguir Uhum. ter definições. Se você pudesse dar um norte, quais seriam os primeiros passos de quem quer sair do zero para um, né? Pô, eu não tenho nada, eu sou um profissional, mas eu quero empreender. O que será que a gente pode sugerir para essa pessoa? Primeiro é saber onde ele quer empreender, né? E com quem. Onde com quem, né?
E a partir daí, o primeiro instrumento jurídico que é muito novo, que é um acordo de sócios, que vem antes do contrato social. Certa vez eu peguei uma situação para negociar a retirada de um sócio, que a gente trabalha muito com essa situação de negociar, né? Que a gente brinca, né, que levar para o judiciário é uma briga incerta. Você vai para o judiciário e você não sabe o que vai acontecer. Então a gente negocia ali para resolver mais rápido e mais barato, né? O judiciário a gente brinca é caro, demorado e incerto. Uhum. É só ver o que está acontecendo aí, né? Mas a partir daí, um bom contrato social. Porque contrato social, muitas vezes a gente não dá muita importância porque a gente vai para... Pô, vamos montar um negócio? Vamos montar um negócio. Legal. Só que tu é bom na mão de obra e eu sou bom no network. Então, se tu for pro network, o negócio vai falir, vai quebrar. E se eu for pra mão de obra, eu vou fazer errado, eu vou cometer erro médico, né? E isso tem que ficar definido. E onde é que fica definido? É no acordo de sócios, no contrato social. Então, primeiro passo, com quem? Acordo de sócios e o contrato social. Muita gente pega contrato social de papelaria, né? Então, é só para preencher formulário, é dar tique em formulário. Mas não é bem assim que funciona. Num primeiro momento funciona, você monta a sua empresa. Mas se CNPJ sai. o CNPJ sai, mas daqui a um ano, quando eu ver que tu não estás trabalhando o suficiente, que eu estou trabalhando mais que você, eu vou querer pleitear contigo ali uma alteração. Disse, não, mas para mim está confortável, não vou mais assinar, então vamos brigar aqui, né? Então já passou o time. Então então as regras do jogo, elas têm que estar muito bem definidas antes de o caminhão sair. Qual que é o principal erro que um médico pode cometer quando ele decide empreender? Eu acho que deixar de consultar os profissionais adequados para montar um negócio. É ter um plano, né? Ter um plano de negócios. Eu digo isso porque também eu montei um escritório de advocacia sem saber gerir uma empresa. E aí a gente vai aprendendo na dor. Na dor. Tá, mas tem que recolher imposto. Tem que recolher imposto, Alberto. Tá, mas e o sócio? Também tem que recolher? Também tem que recolher. Eu tenho que dividir com ele? Tem que dividir com ele. Então, é consultar, né? Consultar esses profissionais que têm um plano de negócio, um plano de ação, consultar o advogado, consultar o contador, né? Ou então um administrador para fazer bem um plano de negócio, saber onde é que vai atuar, qual é o público, qual é o foco, né? Quem que ele vai atender, quem que não vai. E especialmente na área médica, não só quando vai montar, mas também no decorrer da atuação empresarial, sobretudo médico, né? Ter essa governança interna dentro da empresa, que é desde do treinamento do pessoal, como é que eu vou contratar? Eu vou contratar PJ, eu vou contratar terceirizado, eu vou contratar CLT, a minha funcionária, qual é o currículo que ela vai ter? Qual é o treinamento que ela tem que ter para poder atuar na minha clínica, para poder atuar no meu negócio? Eu quero uma pessoa mais qualificada, não quero. Então, como é que ela vai tratar os dados dos pacientes? Não pode sair divulgando. Então, tem que ter um treinamento, tem que ser uma pessoa um pouco mais qualificada do que aquela que só atende telefone e bate carimbo. Tá? E me conta uma coisa, cara. O cara escutou as dicas, tá certo que quer empreender, ele vai sair do 0 para o 1, mas hoje em dia, cara, o que vocês mais observam na prática diária que é o mais comum do erro na rotina? O erro na rotina, a gente encontra assim muito erro de procedimento de governança. Sobretudo, assim, que a gente diz assim, dentro, para o médico especificamente,
para o médico é o prontuário médico, né? É o principal suporte que o médico pode ter é o prontuário. E muitos erros de preenchimento ou esquecimento de preencher acabam dando problemas lá na frente, em que o médico esqueceu de anotar alguma coisa, esqueceu de anotar uma evolução, esqueceu de anotar uma complicação, e isso acaba não tendo esse respaldo futuro para eventual defesa, né, em um processo de erro médico, por exemplo. Sabe o que que é muito interessante, cara? Eu entrei na faculdade de medicina no início dos anos 2000 e eu já tinha aquela época os meus mestres, meus professores dizendo quão era importante um preenchimento claro, completo e adequado do prontuário médico. Uhum, Os anos se passaram aí, décadas, na verdade, se passaram, e a gente volta a falar sobre princípios muito basais, né? uhum, A gente continua tendo a mesma necessidade de mercado. Ah, tu queres empreender, maravilha. Mas ao mesmo tempo, tu não pode esquecer que no final do dia, eh, o teu objetivo final tem que ser bom atendimento às pessoas, uhum. você tem que ser tecnicamente capacitado, o teu prontuário tem que estar tecnicamente bem preenchido, completo. Você tem que procurar o tempo inteiro entregar o melhor possível dentro do quadro do paciente. Então, por mais que venha a tecnologia, o princípio básico da saúde, ele permanece, o cerne, ele Uhum, permanece, né? sim. E aí a gente entrando em tudo isso, eu trago esse cerne, essa coisa que eu aprendi há 20 e tantos anos atrás na faculdade, cara, com a nova tecnologia. Porque a telemedicina, ela chegou, e ela chegou para ficar. Ela é uma baita possibilidade de interiorização num país Uhum, tão grande que nem o Brasil. Você não vai conseguir ter subespecialistas em todo e qualquer município. A maior parte dos municípios são de pequeno porte. Não faz sentido tu ter algumas especialidades, subespecialidades médicas nisso. uhum, A gente vê claramente um processo de interiorização para cidades de médio porte, porque tu vai levar a alta complexidade para lá. Mas a cidade de pequeno porte, esse profissional vai chegar através de tecnologia. Falando em telemedicina, que eu tenho certeza que ela veio para ficar, o que que a gente tem que se atentar em relação a isso, Alberto? até voltando um pouquinho ali, João, eu até tinha anotado aqui um dos principais erros, eu acho que é de qualquer negócio, que é o depois a gente vê, né? É o depois a gente vê. Ah, eu vou montar um negócio, mas tá, e aí como é que vai funcionar o contrato, né? Ah, depois a gente vê. Eu me lembrei de uma história de um amigo meu que ele tinha uma moto. Ele era motociclista, ele não era motoqueiro. Ele disse assim, Uhum. eu sou motociclista. Ele tinha uma moto de velocidade. E aí ele disse, não, mas tu sabe andar de moto, né, Pablo? Aí ele disse, não, eu não sei andar de moto. O dia que eu disser que eu sei andar de moto, me tira a moto porque eu vou cair. Então, às vezes, o maior erro do empreendedor é ter confiança demais. Então, além da questão prática, né, o que vem antes ali, o ímpeto, é a confiança demais no negócio ou no seu próprio taco, né? Então, isso, isso é um dos principais fatores de quebra de um negócio. A ausência de desconfiança, de medo, né? Porque se você tem medo, você se prepara. Se você não tem medo, você não se prepara, vai na confiança. Isso também vai para a telemedicina, porque a telemedicina tem uma aura, né? Como está online, é tudo muito informal, né? A gente vê, assim, o que que acontece lá, o advogado fazendo sustentação oral sem a gravata, sem paletó, né? E na medicina é a mesma coisa, né? Por estar num ambiente online, muitas vezes o médico acha que é mais informal, mas não é. Então ele só mudou o ambiente, ele saiu de uma sala do consultório, foi para outra salinha, mas só que virtual. Mas os cuidados têm que ser os mesmos, né? Atentar pela identificação do paciente, a questão da conexão, saber se aquele procedimento pode ser realizado em telemedicina ou não, se ele tem que encaminhar para uma consulta presencial ou não, né? Então ele tem que ter esse cuidado. O registro, como é que se faz o registro?
A plataforma que vai ter, pô, fazer pelo WhatsApp é muito arriscado. Então, Porque tu não tem um prontuário adequado, tu não tem um registro adequado. não. Então, assim, já se deu grandes passos em relação à regulamentação da telemedicina. A não observância de tudo isso pode gerar uma série de problemas, tanto assistenciais quanto jurídicos. Uma coisa que me chama a atenção no nosso ecossistema ali de empresas, a gente trabalha com a telemedicina. Eu percebo que o próprio profissional assistencial ele se equivoca bastante numa situação. Eu já vi colega tentar fazer atendimento em telemedicina durante o horário de trabalho em outra instituição, durante viagens, durante viagens, durante momentos inapropriados e ele não se percebe como inadequado naquele momento porque é no ambiente que ele está. Só que eu preciso construir um ambiente correto para atender telemedicina também. Uhum. Na verdade, o que está acontecendo é que você constrói um consultório de conexão online, mas os dois entes têm que estar em salas silenciosas, prestando atenção no que estão fazendo. E o outro lado que o valha, né? Porque se o paciente não tiver um foco total naquilo ali, a chance dele não conseguir captar as principais orientações dadas pelo profissional ela é muito elevada. Sim. Quando a gente trabalha com telemedicina para populações que não têm um nível de instrução digital tão elevado, inclusive, eu sempre sugiro, vamos colocar alguém que conheça a plataforma e conheça o sistema junto com a pessoa em consulta. O senhor realmente entendeu? A senhora entendeu? Aqui está a receita. Uhum. Está conseguindo visualizar? Ficou com alguma dúvida? Tem mais alguma coisa que a gente precisa perguntar? E com o envelhecimento populacional e a gente saindo de gerações anteriores que eram completamente analógicas e com uma dificuldade de adaptação ao digital, eu acho que isso é um cerne muito importante nessa história, né? É, qual o percentil real da população tem a facilidade de fazer tudo via sistema, né? Sem ter que se dirigir a um local com um facilitador contribuindo para que aquilo aconteça, né? Isso gera no meio do caminho muita falha, né, Alberto? Muita falha. E isso prejudica a empresa do médico, prejudica o médico. Isso pode gerar, né, a falta de comunicação, ou deficiência né, pode gerar uma falha de compreensão do paciente. Ah, é para tomar 2 vezes ao dia, ele toma uma, aí o tratamento não dá certo. Aí diz, poxa, mas o médico me receitou, passou. Aí disse, mas como é que a gente vai provar depois? Ele tem documentação para provar que não foi? Por isso, tão importante um prontuário online, um Um prontuário pronto. que gere receita, a receita esteja eletronicamente assinada, Exato. porque aí tu tem documentação e subterfúgio para você conseguir fazer uma construção em relação É, ao contexto do atendimento, né? existem sistemas específicos para telemedicina que inclusive permitem a gravação, inclusive da consulta, guardando o sigilo necessário daquele ato, né? Logicamente, colhendo antecipadamente a Autorização. autorização do paciente para gravar, para a colheita dos dados de voz e imagem, e isso fica registrado e guardado num cofrezinho. E isso para o médico é muito valioso, porque se tiver algum problema, o que ele pagou ali para o sistema é mínimo para o que ele vai ter que pagar numa eventual indenização. Os sistemas são importantes, essa construção, cara, porque eles levam em consideração legislação, LGPD, né, prontuário médico, Conselho. conselho regional, federal. Então, você está fazendo seu atendimento dentro de uma plataforma que ela está toda adequada com legislação, é praticamente indispensável para que a gente não tenha problemas adicionais. Praticamente Exato. indispensável. Exatamente. Mas, cara, aí me conta uma coisa. Vamos falar de empreendedorismo médico na prática. O cara decidiu abrir a clínica dele, já foi do 0 ao 1,
A gente já deu as principais dicas e ele entende que o cerne dele vai ser o atendimento por telemedicina e ele já entendeu ali que ele vai ter que utilizar uma plataforma, a coisa já caminhou, né? Uhum, Quais são os erros, mais comuns a partir disso? Será que é uhum. societário? Para quem vai atender de telemedicina? Quem abriu uma empresa para atender tanto telemedicina quanto presencial, ele já conseguiu abrir o CNPJ dele, ele Uhum, já começou a atender, ele já entendeu a importância de uma plataforma, uhum. daí tá tudo resolvido? Como é que isso funciona, Então, né? é tudo assim, tudo questão de governança, né? Então, ele tem que ter um bom aparato documental. Ele tem que se socorrer de documentos para qualquer coisa. É burocrático, é um trabalho burocrático. É, ele tem que ter um padrão de comunicação, né? A comunicação, ela deve ser padronizada. Ah, essas grandes empresas, grandes mesmo, você tem um manual de compliance. Os executivos das empresas têm um manual de compliance que regula até a forma de comunicação deles. Uhum, Muitas vezes até é, é tão é tão detalhado, João, assim que é legal, assim é uhum. interessante. Pô, isso existe mesmo. Até questões de viagens. Sócios não podem viajar no mesmo voo, né? Porque se acontecer alguma coisa, eu tenho um outro sócio. A empresa não fica sem pai e sem mãe. Então, questão documental, manual de comunicação, como é que o médico, como é que os sócios, como é que não só os sócios, mas como é que enfermeiros, técnicos e auxiliares vão se comunicar com o paciente, porque como tu comentou ali, é tão sensível a medicina que uma palavra maldita, mal colocada, gera um desconforto na família, né? Às vezes você, poxa, mas o que está fazendo aqui? Ele não vai poder te ver, ele tá. Mas o que está fazendo aqui? Mas como assim tá perguntando o que eu tô fazendo aqui, né? E às vezes nem é a intenção, mas esse manual de comunicação é uma situação tão sensível que é importante o médico ter. Isso faz parte do compliance da própria instituição. Consentimento informado, né? É um é básico, basilar e a questão da compreensão. O que a gente orienta muitas vezes é não ter só uma assinatura, né? Uma assinatura no documento inteiro, mas sim uma assinatura em cláusulas essenciais. Ou então ter várias assinaturas que, você leu aquela cláusula e tá assinada do lado da cláusula. Então, né, ter o tiquezinho e se o formulário é digital, não permitir que saia sem algum tiquezinho dado. Página a página. Exato. E hoje o consentimento informado ainda tem que estar mais atualizado. Questão de tratamento de dados pela LGPD, que o médico ele pode compartilhar com outros médicos para questão de tratamento, né? Que o médico ele autoriza, o paciente, aliás, autoriza. E agora, recentemente, faz acho que 2 semanas, tem a regulação da IA pela medicina. Uma resolução bem recente, de 2 semanas atrás, que regula a utilização de IA pelos médicos. E isso tem que estar no termo de consentimento, que os dados deles podem ser tratados por uma inteligência artificial. Então, esses são os principais cuidados que o médico ele tem que ter. Questão documental, comunicação, consentimento e também a exposição digital, né? Toda a questão de exposição digital, de reputação, ela também é muito importante. Isso sem falar na documentação ali, societária, contábil, etc. Cara, falando em exposição digital, a gente vê muita gente que cresceu no digital, conseguiu gerar muito valor, conteúdos que são bons, mas dentro da saúde a gente tem uma transmissão de conteúdo técnico inadequado muito grande, né?
As pessoas que várias vezes estão no digital falando, elas estão falando sem embasamento técnico adequado, né? Sem Científico. encadamento científico, teórico adequado. E aí a gente vê que, às vezes, o cara que mais atrai paciente não é o melhor formado. Então, quando eu tenho oportunidade, eu sempre incentivo as pessoas. Quem é muito bem formado deveria expor conteúdos técnicos adequados para a gente conseguir transmitir informação. E com o aumento de faculdade de medicina, a gente tem observado que um número pequeno de pessoas que estão se formando estão conseguindo fazer a formação adequada ou formação clássica, padrão ouro delas através de residência médica. E tem muita gente atendendo na área e não sendo especialista, né? Ou, em teoria, não poder divulgar que é especialistas, mas o fazendo. Então a gente tem uma dificuldade de controle dentro da rede social, de conteúdo. A gente tem uma dificuldade de regulamentação por parte das entidades, porque é muita gente divulgando muita coisa. O que pode acontecer, cara? Você, médico, divulgar que ele é especialista sem ele ser, porque pro público em geral é difícil ele entender que um cara que fez uma pós-graduação em psiquiatria não necessariamente é psiquiatra, porque ele não conseguiu ainda ser aprovado numa prova de titulação, ele não tem um RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, né? E tu percebe que tanto psiquiatra formado nessa formação, vou chamar de padrão ouro, a formação clássica, através de residência médica, tá ali divulgando o trabalho dele através de redes sociais, quanto esse outro profissional que não fez essa formação clássica e para o público em geral é meio que todo mundo atendendo psiquiatria ali. Eu tava aqui pensando, tava falando ali do pessoal da rede social, né, que consegue o paciente. Esse é um bom sócio Uhum, para atuar na área comercial e o outro exato. é um bom comercial. É, porque a gente, a gente quando vai para o meio de empreender, a gente nunca pode se esquecer do comercial. A gente tem que vender de alguma forma. O advogado é a mesma coisa que médico. O advogado também não pode fazer videozinho, embora hoje tem, né? Ah, será que eu sou o advogado, né? Aquela Uhum. brincadeirinha, aquele... Então, não pode, né? Mas, dentro dos limites ali, sempre a gente consegue flexibilizar um pouco e adequar a publicidade ou a propaganda, né? Dentro dos limites legais. A questão da pós-graduação também é uma coisa que também é muito judicializada, né? Especialmente para quem faz pós-graduação, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação em psiquiatria, né? Pô, fui lá, paguei a faculdade que me forneceu, eu tenho um diploma do MEC de pós-graduado, mas eu não posso me dizer especialista. Isso porque tem uma legislação, né? Isso também é judicializável, é muito judicializável. Quem teve um problema, quem tem problemas bastante com isso são os médicos do trabalho. Que os médicos do trabalho não tinha residência em medicina do trabalho. Uhum. E todos fizeram pós-graduação em medicina do trabalho. Então, só que eles não podem agora se dizer especialista em medicina do trabalho, sem fazer residência. A única, Ou prova de título, ou né? prova de título, as únicas possibilidades de se declarar especialista é a residência médica ou a prova de título da MB. Então, em alguns casos, né, levando para a justiça, alguns juízes, né, esparsos assim, têm concedido, né, têm modificado e é algo que está em transição no meu ponto de vista. Né? Eu acho que vai ter que ter uma união das entidades médicas e entender que a pós-graduação ela veio para ficar. Então, eventualmente parametrizar o que se entende como é uma pós-graduação e Uhum, para conceder conhecimento sim, mínimo, porque é muito difícil a gente comparar com uma imersão, que é a residência médica de 60 horas semanais, porque normalmente as pós-graduações não têm carga horária idêntica, né? sim, São carga horária menor. Então, entender o que a gente, como sociedade,
de especialidade, como sociedade médica, como sociedade civil entende que é o mínimo de conhecimento necessário Uhum. para atuar naquilo, e como eu vou possibilitar essas pessoas a se titularem passando numa prova de título. E para a gente ver, né, como só perpassar pelos andares ali não resulta em garantia de conhecimento técnico, que a gente já Uhum. está discutindo aí uma prova de proficiência para o médico ter o registro no Conselho Regional de Medicina, como já existe para o advogado OAB. Então, não necessariamente só do cara ter cursado o curso de Direito ou o curso de Medicina, ele tem conhecimento mínimo. Uhum. Isso que o valha para pós-graduação, não necessariamente só porque ele fez a pós-graduação ele vai ter conhecimento mínimo de área, né? Então, assim, é uma pauta que é uma bola dividida, porque isso gera polêmica, eu Sim. não tenho a menor dúvida, mas ao mesmo tempo a história traz pra gente que não só porque tu fez aquilo quer dizer que tu realmente tenha conhecimento mínimo necessário para que você se diga especialista naquilo, né? É, João, isso tudo vem me puxando assim tu vem falando assim, vai me dando Uhum. uma agonia, porque isso só mostra a total falência, né? De tudo, de tudo. Você autoriza cursos de medicina, mas não confia neles, né? Então, também não fiscaliza. É por isso que você precisa de uma prova de título, prova de ordem, né? Em tese, até pouco tempo, você se formava médico. Saía já podendo abrir todo mundo, tal, costurar e abrir, fazer cirurgia, enfim. Agora não. Agora a faculdade de medicina não forma mais médico. Vai formar o quê, então? Preciso de uma prova para ver. Então isso demonstra uma falência total, né? Uma falência total. E inclusive da residência médica, que eu até anotei aqui quando estava falando, porque em muitos casos a residência médica não é mais pós-graduação. Ela é um subterfúgio de mão de obra barata para o Estado. Para o Ou para Estado ou para instituições. instituições. Né? Você paga lá R$ 3.000 e o médico fica lá o dia inteiro. Com as mesmas responsabilidades de um médico de verdade, né? Um médico pronto, Pronto, titulado. titulado, né? Fazendo o que o médico titulado tem que fazer por R$ 3.000. A gente entra em muitos cenários que são discutíveis, né? O primeiro é a necessidade indiscutível do médico recém-formado fazer uma formação adicional. A maneira da gente entregar isso é muito discutível, Uhum. porque a gente não conseguiu padronizar o funcionamento das residências médicas, embora exista uma legislação, mas o funcionamento de cada residência ela é muito heterogênea de uma em Muito. relação à outra, né? Nossa, acho que foi ontem. Ontem teve uma discussão no sindicato, numa reunião que eu estava lá, de que, por exemplo, residentes em cirurgia, numa determinada residência, eles tinham que obrigatoriamente atender na clínica. Eu disse, não, mas a minha residência é em cirurgia, eu não sou clínico. E aí essa discussão, né? É essa heterogeneidade. É a mão de obra. Eu Exatamente. disse, não, tá faltando médico lá embaixo, chama o residente, né? Exatamente. Chama o residente. Mas, enfim, é o sistema que nós temos e a gente tem que aprender a lidar com isso e ter pessoas ao nosso lado que nos ajudem a lidar com isso também, né? Que é o advogado. Pô, como é que eu vou fazer agora, né? Como é que eu... Tá, e agora? Pô, me chamaram, o que que eu faço? Vou ou não vou? Se eu for e cometer um erro? Pô, mas o cara me mandou eu ir, né? Pô, e se eu receitar o remédio errado, porque eu sou cirurgião, eu não sei receitar remédio em tese, né? Brincando aqui. Pô, eu não sei qual o remédio que se dá para dor de barriga. Eu sei Uhum. qual o remédio que se dá para dor de cabeça. Mas e se eu cometer um erro? Como é que eu fico? E responde igual o residente.
Cara, e vamos parar para pensar o seguinte, né? A gente tem visto uma crescente na judicialização da saúde, Uhum. na judicialização médica, né? A judicialização vê todas as áreas da medicina de maneira igualitária. Tem alguma área que tu entende que ela é mais exposta? Tem. As áreas mais expostas são aquelas que, em tese, prometem algum tipo de resultado e têm um procedimento muito mais invasivo, né? A campeã de judicialização é a cirurgia plástica, né? E depois a gente vai, obstetrícia, né? Cirurgia geral, cirurgia abdominal, as cirurgias todas. E depois a gente vai para a clínica médica. Então, sim, tem um tratamento diferente, sobretudo para aquelas que, em tese, prometem algum tipo de resultado, né? O resultado não fica como esperado, né? E Você o sabe médico, que. o médico, não, só um Uhum. parênteses, assim, o médico é até interessante comentar para conscientizar que o erro médico é diferente de complicação médica, né? Então, às vezes o médico até é interessante saber disso para não se assustar e não cometer nenhum erro depois do erro, né? Ou da complicação. Então, erro é diferente de complicação. Então, pode haver complicação? Pode. Isso tem que estar lá no prontuário, né? Agora o erro não, tá? E no consentimento informado, as complicações do procedimento, enfim. Tá? Mas você sabe o que que é muito interessante dessa história Uhum, da judicialização? É porque acontecimentos descritos em estudos que são inerentes, dentre 1000 cirurgias, tantos por cento vai ter algum ponto que abre, uhum, que é algo inerente ao procedimento que de fato pode acontecer, na visão das pessoas virou erro médico. uhum, E aí a gente discernir o que é uma complicação inerente ao procedimento, inerente ao tratamento, por mais que tenha sido dita pelo profissional, porque tudo é uma questão de multifacetada, né? uhum, Não é só a técnica que é dado para se dar o ponto, mas o cuidado pós-operatório que se tem em uhum, relação às limitações que aquilo pode trazer. Então, trabalhar esse discernimento populacional e dentre os próprios profissionais de saúde de uma complicação que pode acontecer em X% dos pacientes que fizeram aquele procedimento com erro médico. Como é que a gente trabalha isso, né? é. O erro médico ele está ligado estritamente a três pontos: negligência, imprudência e imperícia, tá? Então, de fato, tem que achar um desses três ali dentro. Agora, a complicação, não. A complicação ela é algo inerente ao, ao procedimento, tá? Eu vou fazer uma cirurgia e, lógico, tem várias camadas ali, né? E aí você vai dar os pontos, vai fechar, vai abrir, vai fechar e vai dar os pontinhos ali. Poxa, abriu o ponto, é natural, né? Se é complicação, é complicação. Pode abrir, pode vazar sangue, pode vazar sangue. Isso pode causar outra enfermidade, pode. É como eu tomar um remédio, para que a gente brinca, a gente toma um remédio para curar uma coisa, mas tem que mas dá outras três coisas, né? Dá outras três doenças. Aham. Então, Porque no final do dia nada é inócuo, né? não, Então, assim, se a gente lê a bula, tu percebe que é tem muito efeito colateral que qualquer tipo de medicação que a gente toma pode gerar, né? isso. E o procedimento é que o valha, né? Uhum. Então, no final do dia, é um tema muito interessante, porque quando você estava citando ali, cara, que quando o procedimento ele visa um resultado. E isso me lembra as primeiras aulas que eu tive na faculdade de medicina. A medicina, ela é de meios e não de fins. Nós vamos fazer tudo o que pudermos para entregarmos o melhor para o nosso paciente, Sim. porém a gente não consegue garantir um Não. resultado. E aí, 20 e tantos anos se passaram, e aí a gente vivencia uma situação que se está comercializando, porque no final do dia é isso mesmo, né? Uhum. Comercializando
resultados médicos que são inerentes de alguns tratamentos. Isso vem de confrontação com o que a minha geração e gerações anteriores aprenderam como cerne da profissão. Isso é muito interessante. É, acho que até um termo novo que a gente pode criar aqui, né? A monjarização na medicina, né? Que é garantir o resultado, É, né? É que nem o direito, João. O direito, a gente também não pode garantir um resultado, né? Sobretudo aquele direito que a gente leva para o juiz, né? O processo. A gente diz que causa ganha, o advogado de causa ganha não existe, né? Não tem. Eu tenho, como a gente advoga para sindicato, a gente tem muitas ações iguais. E certa vez a gente disparou contra vários municípios de Santa Catarina uma ação visando pleitear um direito médico para os médicos servidores públicos. As situações todas iguais. O direito todo igual. Não tem direito, tudo igual. Foram 10 ações. Foram 10 decisões diferentes uma da outra. 10. E é a mesma coisa com um procedimento médico. Eu vou fazer 10 cirurgias. Pode ter 10 resultados semelhantes? Sim, mas um vai sentir um pouquinho de cólica, o outro não vai sentir, o outro vai sentir cólica no segundo dia, o outro vai sentir cólica no terceiro, no quarto, o outro vai dar uma hemorragia, não vai? É a mesma situação. Então, cada situação é uma específica, né? Então, a gente não tem, na medicina não tem como garantir resultado, né? E isso é o que é um dos grandes equívocos, umas grandes derrapagens da medicina, tanto é que o conselho veda, né? E a exposição do antes e depois, tá? Então, isso tudo é justamente para proteger o médico do seu próprio veneno, né? sim. Da sua própria vontade de vender. Ele disse, não, cara, não garante porque não é de resultado. Sua medicina não é de resultado. A medicina é de meio. Eu vou dar meios para você ter uma qualidade ou uma sobrevida um pouco maior, mas pode ser que não dê. O advogado é a mesma coisa. Eu vou dar meios para você atingir o direito que você entende que tem, mas eu não sei. O Mas, juiz pode decidir, pode entender diferente. e você sabe que no meio dessa história toda, agora a gente agrega as demais profissões da saúde que também estão fazendo procedimentos invasivos com fundo e cunho de objetivo estético e tem regramentos diferentes da medicina. Então, o CRM enxerga de um jeito, o CRO enxerga de outro e os outros conselhos que o valem. Então, assim, ficou bastante complicado porque a gente tem uma série de profissões hoje em dia com formações completamente diferentes, fazendo procedimentos invasivos de objetivo estético e com regramentos diferentes para cada profissional. Então, isso torna essa pauta ainda mais complexa. Uhum. Ainda mais complexa. E recentemente, João, teve uma decisão do TRF3 agora, eu acho que da semana passada, que confirmou a anulação de uma resolução do Conselho de Fonoaudiologia, que permitia, agora eu não lembro qual era o procedimento, mas permitia o fonoaudiólogo de fazer procedimentos invasivos também. O CFM entrou com a ação, ganhou, e agora o CFM também tem uma plataforma de IA, né? Olha só, com a tecnologia, tem até um conselheiro lá, o Giancarlo, que ele é muito ligado na questão de tecnologia e inteligência artificial, é uma das grandes proeminências, assim, ele, acho que ele está na vanguarda, assim, da questão da modernização da medicina. Eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com ele, até pela questão do livro de compliance na telemedicina, de apresentar o livro, e a gente trocou uma ideia sobre a questão das inteligências artificiais. E foi lançado agora, há pouco tempo, há umas 2, 3 semanas também, uma resolução que o
Conselho Federal de Medicina vai começar a realizar a fiscalização de profissões ou de profissionais que causem prejuízos ao paciente em decorrência de erro ou exercício irregular da profissão de medicina, realizando procedimentos invasivos, né? Então, além de responder, né, perante o próprio paciente, eles vão também responder por exercício ilegal da profissão de medicina. Então, já está tendo esse movimento, a tecnologia está vindo a favor disso, o Conselho Federal de Medicina também está visualizando isso, está indo também, não só em acusação ao médico, mas também em defesa do médico. Eu acho que é uma das grandes evoluções que acho que os conselhos de medicina também tem que se atentar e ir também em defesa do médico, não só a fiscalização, né, o apontar o dedo ali para o médico, mas também criar mecanismos para que ele também possa ficar seguro, né? Criar segurança. É uma autarquia que ela não tem só a responsabilidade de fiscalizar, mas ela tem a responsabilidade de regulamentar, Uhum. pode trazer ou embasar a defesa dos profissionais. Então, acho que é um trabalho árduo e grande a ser feito aí pela frente. Então, eu acho que tudo isso vai ser uma construção que vai vir com o passar do tempo. A tecnologia, ela chega aí de modo avassalador, porque a AI ela tem uma melhora da capacidade dela que não é aritmética, é geométrica. Uhum. Então, com o passar dos meses, a capacidade de entrega vai aumentar muito. Então, a gente precisa aprender a lidar com um novo cenário, né? No final do dia, o poder adaptativo das pessoas é indispensável para que a gente consiga se manter atualizado e pronto para trabalhar no mercado atual, né? Tem que evoluir, né? A gente não tem como avançar sem entender os novos meios que nós temos, as novas ferramentas que nós temos para utilizar. A gente não pode mais trabalhar com carimbo, nem com mimeógrafo, né? Então a gente tem que entender que existem novos meios e a inteligência artificial, que é uma das questões mais importantes e mais revolucionárias que nós temos hoje, ela já está aí, né? A gente estava até comentando antes aqui que é um dos desafios também do médico empreendedor. Quem que ele vai atender? Hoje o paciente já chega com o diagnóstico, né? Porque ele consultou no chat GPT, porque ele consultou no Google. Antigamente era no Google, ele deu um Google, né? Uhum. Hoje não, ele já vai no chat GPT, ele já pede para o chat GPT atuar como um médico especialista, né? E aí o chat GPT já dá o diagnóstico diferencial. E Tá, isso tá, tá, aí, tá, tá, tá. isso aí é bem interessante porque já existe um produto na China que eu conheci há poucas semanas, que é uma AI Health, que ela é treinada em saúde e empresas chinesas substituíram a presença de um médico de atenção primária dentro das unidades pela AI, e a AI está fazendo o primeiro atendimento e definindo diagnósticos básicos e encaminhando os pacientes para as especialidades conforme a triagem feita por ela. Então, eu acho que reforça que vai vir, está chegando, vai deixar o sistema eventualmente até é, mais qualificado, mais barato, e o quão é importante para todo profissional entender que conhecimento basal ele é mais fácil de ser substituído, e quanto maior a construção que a gente faz, mais entrega a gente consegue fazer as pessoas e menos Substituiu isso. substituível Uhum. a gente se torna. Então, eu acho que isso é de extrema importância. Mas assim, Alberto, a gente vai se encaminhando para o final da conversa, Uhum. mas se você puder me dizer assim, o que significa na prática exercer medicina, exercer saúde com segurança? Exercer medicina com segurança é poder o médico desempenhar todo aquele estudo que ele fez durante 6, 7, 8 anos de faculdade, residência, especialização, com tranquilidade, né? Sem precisar
se preocupar com o sócio que não está trabalhando, ou se o consentimento informado foi adequadamente assinado, ou se a plataforma de telemedicina está sendo bem gerida, se os documentos estão sendo bem guardados. Isso é exercer a medicina com segurança, de um médico poder exercer todo aquele conhecimento científico que ele guardou e adquiriu por anos e sem ter que se preocupar com questões alheias, né? Questões contábeis, questões tributárias. Lógico que ele tem que ter um conhecimento um pouco maior, pelo menos ele tem que saber o que é, né? Mas ele tem que ter a segurança, ele tem que estar lá presente naquele momento fundamental, sensível, naquele momento sensível, que é o atendimento ao paciente, ouvir a dor e muitas vezes também sentir a dor, né, do paciente, que é o que ele mais espera, é ser ouvido, é ser acolhido, né? Empático. Empático, exatamente, com aquela dor que ele está sentindo. Porque qualquer desvio, aquilo ali já vira uma insatisfação e já vira um ponto fora ou um ponto sensível no empreendedorismo. Isso aí já vira um ponto de erro médico. Não que ele cometeu um erro, mas que a outra parte, o paciente pode entender que aquilo ali seja o início de um erro. E se você pudesse dar um conselho para um médico, de qualquer especialidade que seja, que conselho você daria? Ou quais principais conselhos você daria? Sempre se atualize. Sempre se atualize e cerque-se de pessoas que possam ajudar a poder atingir o objetivo, né? A atualização, ela é sempre aquela questão de, pô, estuda, estuda a tua profissão, estuda as novas tecnologias, não leia só também literatura médica, né? Pô, lê o Jornal do Dia, né? Se a gente já lê o Jornal do Dia, já é uma grande, um grande avanço. E atualizar, para não ficar mais um na multidão, né? E não perder, já que hoje a gente está quase que sem aposentadoria, né? Para poder ter mercado sempre que for necessário. Tá sempre incluído dentro das tecnologias, dos meios de trabalho, das novas ferramentas de trabalho que existam. Então, se atualizar sempre e sempre em movimento, né? Já dizia lá o Albert Einstein que a vida é como andar de bicicleta. Se parar de pedalar, a gente cai, né? Então, é só se atualizar, é só se manter em movimento. Maravilha. E assim, para a gente finalizar, cara, se a gente pudesse fazer uma relação entre boa medicina, boa comunicação e judicialização, o que seria essa relação? Boa medicina. Boa comunicação e judicialização. O que a gente precisa fazer para andar com esses três pilares aí que você apontou pra gente, que é muito importante, né? Entender bem, se comunicar bem, estar juridicamente bem assessorado. É, é fazer o dever de casa, João. É empreender, não é simplesmente abrir uma barraquinha, né? Sobretudo na medicina, que é uma área econômica extremamente regulada. Então, entender bem onde está circulando e definir as regras do jogo antes de sair, antes de empreender. O que eu quero empreender, né? É ter um bom contrato social, é ter um bom acordo de sócios, com definições de atribuições. Tal sócio vai fazer tal coisa, tal sócio vai fazer tal coisa. Se um sócio faltar, quem é que cobre? Tudo isso. Isso é o principal. É o início, né? O contrato social é o início do jogo. É o início. Sem isso, a gente não sabe. Fica solto. Qualquer problema, aí vira judicialização, que é o que ninguém quer.
né? Ninguém quer judicializar. Um amigo meu, uma vez professor, a gente estava na sala dos professores conversando, e ele disse assim: Alberto, judicializar é tão ruim que se tu vai cobrar um amigo uma dívida, é muito melhor ele dizer para ti, não vou te pagar, do que me cobra no judiciário, né? Se ele disser, pô, não vou te pagar, beleza, pô, sacanagem. Agora me cobra no judiciário, acabou, acabou a amizade, Uhum. né? E isso traz algumas reflexões, né? Isso traz algumas reflexões, seja pela demora, seja pela ineficácia do judiciário, seja pelo que a gente tem visto até agora, né? Então, definir as regras do jogo para que não se judicialize, né? Essa é a minha missão como advogado, de reduzir ao máximo a judicialização, preservar, porque a hora que entra no judiciário, meu amigo, é muito pior do que se tivesse preparado, né? Você não tem mais limites. Ninguém se dá por vencido tão facilmente. Então, vai longe. Eu imagino. Alberto, eu queria te agradecer. Queria que tu passasse tuas redes sociais, teu contato, como é que as pessoas conseguem te acessar, te contratar, tirar dúvidas. João, eu que agradeço a confiança, né? A gente já é amigo de longa data aí, a gente é quase que inconfidentes, irmãos. E eu estou disponível no Instagram, no WhatsApp. O Instagram é Alberto_GSJ. E estou lá à disposição. A gente tem bastante conteúdo sobre medicina, direito médico, sobre gestão de empresas, sobre técnicas de negociação, como lidar com situações em mesa de negociação, solução de conflito fora do judiciário. E as pessoas podem entrar em contato comigo, trocar ideias sem problema nenhum. Tá? Maravilha, eu te agradeço. Se vocês quiserem nos acessar, o meu Instagram é Dr. João Vilela, com 2 L's no Lé. João Henrique Vilela no LinkedIn. E através do Instagram de nossas empresas ali, Gestão Serviços de Saúde, Doutor Oportunidade, Doutor Escala, Doutor Teleatendimento. A gente fica à disposição e agradece e até a próxima.